A história se inicia com um rapaz sentado sozinho em um banco, segurando uma pequena xícara de café. Suas roupas estavam gastas, cobertas de sujeira, e sua aparência chamava a atenção de todos que passavam por ali. Alguns observavam com curiosidade, outros com desprezo. Para alguém que passou toda a sua vida nos bairros miseráveis da cidade, tomar um café verdadeiro era um luxo impensável. Mesmo assim, ele havia gastado cada moeda que possuía naquela única bebida, acreditando que finalmente descobriria por que tantas pessoas a valorizavam. A expectativa, porém, desapareceu no primeiro gole. O sabor era extremamente amargo. Na mesma hora, percebeu que havia cometido um erro. Com aquele dinheiro, poderia ter comprado comida suficiente para matar a fome. Ainda assim, o gosto forte teve um efeito inesperado. Toda a sonolência que o dominava pareceu desaparecer por alguns instantes. Sem desperdiçar o restante, terminou a bebida de uma só vez. As caretas e os sons involuntários que fez arrancaram olhares ainda mais estranhos das pessoas ao redor. Ao terminar, lançou a xícara vazia em direção à lixeira mais próxima. Errou completamente o alvo. Em vez de fingir que nada aconteceu, levantou-se, caminhou até onde o copo havia caído e recolheu, e o jogou corretamente no lixo. Só então seguiu seu caminho. Seu destino era a delegacia. Mesmo andando, o peso do sono aumentava a cada passo. Para impedir que seus olhos se fechassem, dava tapas no próprio rosto repetidas vezes, atraindo novamente a atenção de quem cruzava seu caminho. Quando finalmente entrou na delegacia, os policiais perceberam imediatamente que havia algo de errado com aquele jovem. Sem rodeios, ele fez uma declaração que mudou completamente o clima no local. Estou infectado pela maldição do pesadelo. Em questão de segundos, a tranquilidade desapareceu. Alarmes foram acionados, agentes correram de um lado para o outro e um protocolo de emergência conhecido como o Código Negro foi imediatamente colocado em prática. Todos foram avisados de que um portador da maldição do pesadelo havia se apresentado voluntariamente. É nesse momento que a verdadeira história dessa maldição é revelada. Tudo começou muitas décadas antes. No início, ninguém acreditava que fosse algo sério. As pessoas infectadas apenas reclamavam de um cansaço constante e de uma sonolência que parecia piorar a cada dia. Parecia apenas uma doença incomum. Mas, logo a situação fugiu completamente do controle. Os infectados começaram a cair em um sono profundo, do qual simplesmente não despertavam. Foi então que a humanidade descobriu que aquilo estava longe de ser uma enfermidade comum. A maldição do pesadelo era uma força sobrenatural. Talvez magia. Talvez uma maldição lançada sobre o mundo. O pior acontecia quando o infectado morria durante aquele sono eterno. Seu corpo se transformava em uma criatura monstruosa, um ser nascido diretamente dos pesadelos, que atacava qualquer humano que encontrasse pela frente. Nem mesmo as armas mais modernas dos exércitos conseguiam deter aquelas criaturas. Em pouco tempo, cidades inteiras caíram, e o mundo mergulhou em uma era de medo e desespero. Quando tudo parecia perdido, surgiu uma esperança. Algumas pessoas que haviam adormecido finalmente abriram seus olhos. Elas não apenas sobreviveram ao misterioso pesadelo, mas retornaram completamente transformadas. Durante o sono, enfrentaram desafios mortais e um mundo desconhecido. Aqueles que conseguiram superar essas provações despertaram com habilidades sobrenaturais. Esses sobreviventes passaram a ser chamados de despertos. Com seus novos poderes, começaram a combater as criaturas do pesadelo e, aos poucos, conseguiram devolver parte da segurança à humanidade. Com o passar dos anos, os despertos se tornaram os maiores defensores da civilização. Uma nova ordem mundial foi criada, colocando esses guerreiros na linha de frente contra os monstros. As escolas passaram a ensinar combate, sobrevivência e estratégias desde a infância, preparando as novas gerações para o dia em que poderiam ser escolhidas pela maldição. Enquanto isso, famílias ricas investiam fortunas em treinamentos especializados para aumentar as chances de seus filhos sobreviver ao primeiro pesadelo. Os descendentes da linhagem de despertos possuíam ainda outra vantagem. Alguns herdavam artefatos e habilidades mágicas extremamente valiosas, conhecidas como memórias ou ecos. Mas nenhuma dessas oportunidades existia para alguém como aquele jovem, criado na pobreza, sem família, sem dinheiro e sem qualquer tipo de treinamento. Ele jamais teve acesso a esses privilégios. Para ele, ser escolhido pela maldição do pesadelo não significava glória. Significava apenas uma coisa: uma morte quase inevitável. A narrativa retorna então à delegacia, localizada no Distrito Norte, setor 7 da capital fortificada. Os policiais iniciam rapidamente o interrogatório do rapaz infectado. Quando pergunta o seu nome, ele responde calmamente: Sunless. Logo em seguida, explica que todos costumavam chamá-los apenas de Sunny. O nome desperta a curiosidade dos oficiais. Sunny conta que nasceu durante o eclipse solar e que sua mãe, apaixonada por poesia, escolheu aquele nome por causa desse acontecimento.
Em seguida, pergunta se há algum familiar que deva ser avisado. Sua resposta é curta: não existe ninguém. Ele está completamente sozinho. Enquanto a conversa continua, o jovem admite que está perdendo a luta contra o sono. Cada segundo acordado exige um esforço maior. Percebendo que não há mais tempo para seguir os procedimentos normais, os policiais decidem abandonar toda a burocracia. Antes que Sunny apague de vez, precisam transmitir tudo o que ele deve saber para enfrentar o terrível pesadelo que o espera. Um dos oficiais aproximou-se e começou a explicar tudo o que ele precisava saber antes de entrar no primeiro pesadelo. Sunny apenas assentiu. Ele já conhecia parte da história. Desde criança, ouvirá inúmeras pessoas contarem como funcionava a maldição do pesadelo. Segundo os relatos, uma pessoa infectada adormecia. Era levada para um mundo misterioso chamado Reino dos Sonhos. Derrotava alguns monstros, sobrevivia ao primeiro pesadelo e despertava na realidade com poderes extraordinários, tornando-se um dos lendários despertos. Era assim que as histórias eram contadas, mas o policial balançou a cabeça e disse: se fosse tão simples, quase todo mundo sobreviveria. A expressão do homem ficou séria. Ele explicou que a realidade era muito mais cruel do que os boatos faziam parecer. O primeiro pesadelo não era uma aventura heróica. Era um teste criado para levar qualquer pessoa ao limite da própria sobrevivência. E os monstros eram apenas uma parte do problema. Dentro do pesadelo, Sunny encontraria outras pessoas. Elas conversariam, demonstrariam emoções e pareceriam completamente reais. No entanto, não eram seres humanos de verdade. Eram apenas ilusões criadas pela própria maldição do pesadelo. Cada uma delas existia com um único objetivo: colocar o candidato à prova. Em determinadas situações, Sunny talvez fosse obrigado a enfrentá-las. Poderia até mesmo precisar matá-las para continuar vivo. Por mais reais que parecessem, ele jamais poderia permitir que seus sentimentos interferissem em suas decisões. Caso hesitasse, provavelmente morreria. Depois de um breve silêncio, o policial passou para outro conselho ainda mais importante. Assim que chegasse ao Reino dos Sonhos, Sunny deveria verificar imediatamente seus atributos e seu aspecto. Esses dois elementos definiriam completamente seu futuro. Seus atributos representariam suas características naturais, enquanto seu aspecto seria a base de seus poderes, determinando sua forma de lutar, sobreviver e evoluir. Enquanto refletia sobre aquelas palavras, o sono voltou a atacar com força ainda maior. Sua visão começou a ficar embaçada, os sons da delegacia pareciam cada vez mais distantes. A maldição do pesadelo finalmente havia alcançado seu limite. Sua consciência começou a desaparecer lentamente. As vozes ao seu redor sumiram e a escuridão tomou conta de tudo. As últimas palavras do policial ainda ecoavam na mente de Sunny: não morra logo no começo. Era um pedido simples, mas carregado de um peso enorme. Se ele fracassasse no primeiro pesadelo, não seria apenas sua vida que chegaria ao fim. Seu corpo se transformaria em um portal, permitindo que uma criatura do pesadelo invadisse o mundo real. Então, tudo ficou completamente negro. Sunny perdeu a consciência. Sem perceber, seu corpo caiu em um sono profundo, enquanto sua mente era arrastada para um lugar desconhecido. A maldição do pesadelo finalmente havia começado. E naquele instante, sem ter ideia do que o aguardava, Sunny deu seu primeiro passo rumo ao primeiro pesadelo. Era o início de uma jornada que o colocaria à prova sua coragem, sua inteligência e sua própria vontade de sobreviver.